E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olá, meus queridos, eu sou o JB aqui do canal Fazendo Minha Parte, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que ninguém quer mais pregar sobre isso. Em muitas igrejas ninguém fala mais sobre isso, e eu tenho certeza que você faz tempo que não ouve esse tipo de mensagem, até porque hoje as igrejas querem pregar mais sobre cura, prosperidade, sucesso, né, e esse tipo de coisa. Fica aí que você vai ver o que eu vou falar. Vamos lá, sem muita enrolação, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque esse assunto é polêmico. Eu não acho polêmico, né? Mas antes da gente começar, eu tenho uma pergunta para fazer aqui para vocês. Você acredita na Bíblia? Você realmente acredita na Bíblia? Que parte você acredita na Bíblia? Você acredita em toda a Bíblia? Você acredita só em partes? Ou acredita em tudo? Ou acredita só naquilo que te convém? Porque se você não acredita na Bíblia, esse vídeo não é para você. Mas se mesmo você que não acredita na Bíblia tem curiosidade para saber o que nós vamos dizer aqui, fica até o final. Você vai ver que muitas coisas que estão falando que hoje é julgamento, não é. As pessoas estão apenas falando o que está escrito lá. Inclusive, falando em Bíblia, esses dois versículos que você ouviu agora no começo estão no capítulo 21 de Apocalipse, versículos 7 e 8. E agora nós vamos analisar esses dois versículos e depois eu vou trazer uns outros dois aqui também, que é a confirmação desses versículos. Mas antes eu quero perguntar, por que você, pastor, não prega mais sobre isso? Mas eu tive uma prova. Eu cheguei em dois pastores, que eu não vou citar nomes, e falei, a gente precisa pregar mais sobre isso e tal. A minha resposta foi: varão, se a gente pregar sobre essas coisas, a igreja vai ficar vazia, os membros vão sair, ninguém quer saber disso. Dá pra acreditar que eu ouvi isso, cara? Então eu pensei, mano, não importa onde você tá, com quem você vai falar, você tem que falar sobre essas coisas, porque senão você vai induzir a pessoa ao erro e depois Deus vai cobrar de você. Não importa onde que você esteja, inclusive eu tô aqui num lugar aqui improvisado, que eu improvisei enquanto o local de gravação vai ficar pronto, mas o que importa é a mensagem, não fica olhando o cenário aqui não, pelo amor de Deus. Mas vamos contextualizar. O 6, ele fala, se você ver aí, ele fala que quem seguir corretamente vai ter uma ótima recompensa, mas a maioria das pessoas hoje não querem seguir o que Deus quer, não querem seguir o que Jesus falou, o que Paulo pregou. Eles querem seguir o que é bom pra carne, o que é gostosinho e que traz alegria momentânea, mesmo que seja passageira. No começo a leitura foi feita direto, mas agora vamos analisar parte por parte. O vencedor herdará tudo isso que ele tinha falado no 6º. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aí vem a parte que eu quero falar com vocês, que ninguém mais fala. Aí ele fala assim, mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Ele cita aqui exatamente algumas coisas, alguns pecados que a humanidade está cometendo no momento e está crescendo cada vez mais. E ele fala qual é a recompensa de cada pessoa que viver nesse pecado. Porque pecar, todos nós vamos pecar. E seremos perdoados se nos arrependemos e pedimos perdão. A moto passando. Se pedimos perdão de todo o coração e não vivemos mais nessa prática pecaminosa. Então vamos lá, vamos ver do que ele está falando aqui. Mas os covardes, quem são os covardes que ele está querendo dizer aqui? Não é aquelas pessoas valentonas que vai pra briga e vai pra cima, não encara qualquer discussão e tudo mais. Na verdade, os covardes que ele está falando é aquelas pessoas que se isentam de pregar o evangelho, de falar a verdade,
fazer o contrário do que eu tô fazendo aqui. Ah, não, deixa pra lá. Isso aí, deixa que Deus resolve. Não é melhor a gente não se meter. Não, não vamos arrumar briga. Não, essas pessoas que se acovardam com medo das consequências por pregar a verdade, doa a quem doer. Esses são os covardes que ele está querendo dizer aqui. Não é que quem tem medo. Medo a gente vai ter, mas vai com medo mesmo. Os incrédulos. Quem são os incrédulos? Sabe aquela pessoa que você vai pregar, que vai fazer totalmente o contrário do que o covarde faria, e você vai pregar para essa pessoa, falar, Jesus te ama, Ele quer que você saia dessa vida, para com esse pecado, que não sei o que. Que Jesus o quê? Que Deus o quê? Pessoas que não acreditam. Essas pessoas que estão fadadas ao lago de fogo, que é o que ele fala no final desse versículo. A pessoa é irredutível, não quer voltar atrás, não quer saber de Jesus mesmo. Esses são os incrédulos, que não creem em Cristo de jeito nenhum. Os depravados. Pronto, a palavra diz por si só. Claro, todos nós já tivemos aquele momento de pensamento errado, mas a gente já se toca, já fala, meu Deus, me perdoa por palavra, por obra, por pensamento, por olhar. Mas tem aquela pessoa que vive na depravação. Essas são as pessoas que terão um triste fim se não se arrependerem. Assim como eu me arrependi, você se arrependeu, quem nunca pecou? Então, essas pessoas que vivem, a gente está falando de pessoas que vivem na prática do pecado, da depravação, os covardes o tempo todo, os incrédulos e os outros que virão agora que eu vou falar. Os assassinos, pronto, mais uma que fala por si só. O cara que mata por prazer, tira a vida de outro, se ele não se arrepender, pode ter certeza que ele vai pro lago de fogo. Aí as pessoas falam, mas tem gente que mata aí e depois se converte, vira o crentinho e que não sei o que. Se a pessoa se arrependeu de todo o coração, não pratica mais esse tipo de delito, pode ter certeza que Deus perdoa. Jesus perdoa, porque Jesus ele está intercedendo por nós, entre o ser humano e Deus. Deus, pela sua misericórdia, ele acaba perdoando essa pessoa. Mas essa pessoa vai pagar por isso, pode ter certeza. E vai ser em vida, vai ser aqui, ela vai pagar por isso. Tem um exemplo de Davi, que depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, que todo mundo só sabe falar, o rei Davi, matou Golias, matou um urso, matou um leão, mas não fala do pecado que Davi cometeu, que ele sofreu a vida inteira. Deus perdoou ele, Deus honrou ele, mas ele sofreu o resto da vida após o pecado dele. Mas a pessoa que vive assassinando, não tá nem aí, não quer saber, essa pessoa também tem um péssimo destino se ela não se arrepender. Os que cometem imoralidade sexual, pronto, também é mais um que fala por si só. A gente está vivendo exatamente isso. Aonde você olha, qualquer aplicativo que você abre, qualquer programa que você assiste, as pessoas pensam o tempo todo nisso. As músicas te levam para isso, os programas de televisão te levam para isso, séries, às vezes até desenho que você acha que não tem nada a ver, tá te levando para esse lado também. E para ser mais específico, o que é imoralidade sexual? Pessoas que ficam com um, ficam com o outro, têm relações sexuais com um, com o outro, com criança, com animais e acabam tendo relações sexuais antes do casamento. Eu sei que é difícil segurar tudo, mas quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia. Então não adianta as pessoas virem, você está julgando. Não, eu estou apenas lendo o que está na Bíblia. Os que praticam feitiçaria, já diz por si só, que fazem aqueles trabalhos para acabar com a vida de outro, para acabar com o casamento, que está sempre consultando deuses para fazer o mal para as pessoas, pessoas que sacrificam animais, sacrificam crianças, sacrificam até outras pessoas, fazem rituais satânicos em shows, em templos, em lugares escondidos, em terreiros, em encruzilhadas, essas coisas que praticam feitiçaria. Quem está falando não sou eu, é a Bíblia. Então essas pessoas também terão um trágico fim. A Bíblia está dizendo isso. Os idólatras, a própria Bíblia está dizendo aqui que idolatria é um pecado grave, que as pessoas cometem e vivem na idolatria. Não sou eu que estou falando, mais uma vez eu tenho que repetir isso. Se você acredita na Bíblia, leia você mesmo. Então, o que são os idólatras? Pessoas que idolatram tudo. Idolatram imagens, idolatram pessoas, idolatram coisas. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E também diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. No passado, no Velho Testamento, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, o povo de Israel, sofreu muitas consequências e castigos por causa de quê? Por causa da idolatria. Virou, mexeu,
Deus ficava um pouquinho de tempo sem falar com eles. A gente precisa construir algum bezerro de ouro, algum bode de ouro para a gente adorar. O próprio povo de Deus fazia isso e Deus mandava o castigo neles. Então, por que hoje ia mudar se a própria Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente? Então, idolatria, qualquer coisa, imagens, um jogo que você idolatra, que você fica muito, um político que você idolatra, um ser humano que você idolatra, sabe? As coisas que você fica colocando antes de Deus, que você deixa de fazer as coisas para Deus, para estar ali fazendo, isso se chama idolatria. E todos os mentirosos, pronto, não precisa falar mais nada. Mentir, todo mundo já mentiu. A gente tenta evitar o máximo, sim. Sempre pede perdão para Deus. Deus, eu menti aqui, me perdoa. Mas tem aquelas pessoas que vivem na prática da mentira. Essas daí, qualquer coisinha, é melhor... desvia da verdade, entendeu? Qualquer coisinha, ele vive na prática da mentira. Essas pessoas também terão um castigo ruim. E o que fala aqui na Bíblia? O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não sou eu que estou falando isso. Você mesmo pode pegar a sua Bíblia e olhar isso, se você crê nela, né? Antes de terminar, eu vou ler mais 3 versículos aqui que confirmam essa passagem que nós acabamos de fazer uma certa análise. Só que essa daqui é bem mais pesada. Eu não vou nem falar nada, eu apenas vou ler. Se você acredita na Bíblia de verdade, ou é daqueles que fica falando, mas foi escrito por homens, teve alterações, a Bíblia precisa se adaptar, tem que fazer uma releitura da Bíblia. Fica aí que você vai ver. Olha o que diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Tá vendo aí o que eu tô falando pra vocês? Não é a gente que fala, tá escrito na Bíblia. Aí vai vir alguém aqui, mas isso aí foi no passado e que não sei o que, e que tem que ser adaptado. Não, é a palavra de Deus. E lembra que eu falei pra você que se você se arrepender de coração e mudar, sair do pecado, aceitar Cristo como seu Salvador e crer que Ele é o único Salvador da sua alma, Ele te perdoa, desde que você pare de praticar isso. E eu vou mostrar pra você na continuação desse versículo, dá uma olhada aí. Ele disse, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tá aí o que eu falei. Se eles foram lavados, foram revestidos pelo Espírito de Deus e foram perdoados por Cristo, não tenho mais o que temer. Essa vida é passada. É só viver como Cristo ensinou, largar esses pecados que nos levam ao lago de fogo. Eu não estou falando isso de você, estou falando isso de mim, estou falando isso dele, dela e de você também, de todos nós. Se nós não largarmos o pecado, abandonarmos as más práticas, como diz a Bíblia, nós estamos fadados ao lago de fogo, que é eterno. Se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, que a gente vai fazer alguns estudos sobre isso. Se você também quiser saber sobre verdades que não são pregadas e você quer aprender, mas as pessoas só falam das mesmas coisas, de prosperidade, de cura, sucesso, e que Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar apartamento, vai te dar uma ilha, meu Deus do céu. Se você não aguenta mais ouvir isso, se inscreve aqui, ativa as notificações que vocês vão ver as coisas que nós vamos falar aqui nesse canal, que já deu, nós estamos nos últimos dias e essas coisas precisam ser pregadas. Pode ter certeza que você vai rodar por aí e você não vai encontrar mais ninguém pregando sobre isso. Vai estar só falando, venha para Jesus que Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. E não é verdade, isso é mentira. Não existe barganha, não existe, dá tanto aqui para Deus que Ele vai triplicar, Ele vai multiplicar. Deus pode fazer o milagre? Pode, mas quando Ele quiser, no tempo dele. Não adianta você ficar pedindo um carro, sendo que Deus sabe que se você pegar um carro, a primeira esquina que tiver aí, o poste, você vai se arrebentar lá, pode morrer ou ficar paraplégico e ficar dando trabalho para as pessoas. Então, não acredite nessas coisas. Vamos falar somente a verdade, independente se eu sou pastor, se eu não sou ninguém. Eu estou apenas aqui fazendo o que Jesus mandou que a gente fizesse. Vamos exortar as pessoas.
ok? Não fica com raiva de mim, porque está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. E você que com certeza vai me julgar por aí, achando que eu estou jogando, não faz isso não. Afinal, eu estou fazendo a minha parte.